Boa tarde, gente. Vou ter que falar brevemente, porque o nosso tempo está apertado, né? E eu vou pegar justamente esse gancho para a gente poder pensar quem é o habitante dessa cidade, quem é o excluído e quem é o louco. Então, assim, primeiro assim, eu quero fazer uma ressalva. As fotos, todas que estão aí, tirando algumas que eu vou ressaltar, são Porto Alegre, tá? São fotos da cidade de Porto Alegre. Então, já foi colocado pelo professor José Vicente a questão da violência, né, como um meio de socialização hoje, uma necessidade demandada, que nós precisamos conviver com a violência e nos adaptarmos a essa nova realidade. Isso é uma coisa paradoxal, porque, de certa forma, inverte todo esse processo que a gente chama de civilizatório. Né? Então, a gente vive numa sociedade de indivíduos, não mais uma sociedade pensada dentro de uma lógica do coletivo, e sim de uma lógica do interesse de cada um, onde cada um tem que resolver as suas pendências e as suas questões a partir do seu lugar, do seu interesse e da sua lógica. Tá? Essa foto aqui é do manicômio de Barbacena, em Minas Gerais. Tá? E aí, assim, eu ressaltei aqui algumas parcelas da população que são mais vulneráveis a essa lógica da violência e da exclusão social. Então, eu destaco aqui as crianças e os adolescentes, os jovens, né? A gente vive hoje um genocídio de jovens, uma população jovem, principalmente de jovens negros no Brasil, as mulheres, os LGBTs, os moradores de rua e os loucos. Os loucos estão entre aspas, né? Porque eu gosto muito daquela frase do Caetano Veloso, que ele diz que de perto ninguém é normal. Então, um pouco de louco todos somos, né? Mas o louco enquanto construção social, o louco enquanto aquele que é determinado por aquele supostamente não louco, tá? Aquele que é excluído. É desse louco que eu estou falando. Destaco também aqui que na década de 60 a gente começa a surgir um conjunto de teóricos, né? O Howard Becker, o Goffman, o Michel Foucault, trazendo um outro olhar para essa díade, né, de controle e transgressão. Tá? Então, a partir desse momento, começa a se pensar a própria questão da loucura e da exclusão e do morador de rua e do outro, da construção desse outro, a partir desse olhar. Bom, existe um modo de ser e tudo aquilo que desvia, que transgride, que foge a essa lógica, passa a ser esse outro a ser excluído, esse outro a ser olhado com um olhar patologizante. Tá? Então, a gente vai ter uma série de instituições de controle. Bom, vamos ter uma série de instituições de controle que vão criar indivíduos. A partir dessas instituições, a gente constrói os indivíduos marginalizados. Tá? A margem surge a partir do muro, né? A margem surge, o marginalizado surge porque se constrói a margem, se constrói o limite. Então, nós vamos ter os criminosos, doentes mentais, minorias religiosas, raciais, de gênero, que vão servir como bode expiatório social e vão constituir, né, essa fronteira da sociedade respeitável dos homens de bem. Tá? Que, por favor, está entre aspas, porque eu também tenho muito medo das pessoas de bem. Então, aqui, para colocar essa questão, né, esse aqui é o Hospital Psiquiátrico São Pedro. A gente tem essa fronteira entre o eu e o outro. Quando eu peguei essa fotografia, eu fiquei me lembrando, né, quando eu vinha para cá, estudava aqui na minha graduação, pegava o ônibus e passava na Bento. O São Pedro era uma instituição que dava muito medo. A gente tinha medo de olhar para o São Pedro. O São Pedro, ele significava tudo aquilo que era maldito, tudo aquilo que era ameaçador. E eu acho que ainda tem um pouco essa aura, e ele mantém ainda uma aparência meio tensa, né? Então, ali daquele muro para dentro, não tem um sujeito que nem nós, tem um outro. Tá?
Esse outro, com um monte de rótulos que a gente pode construir, é um outro que nós atribuímos essa condição a ele. E quando eu falo nós, eu estou falando dessa sociedade dos sujeitos que estão dentro de uma lógica do controle, da normalização, tá? Da naturalização. Então, a gente vai ter os muros, né? Temos cidades hoje com muros, né? Ali em São Paulo, Paraisópolis, né? Que tem um enorme muro. A gente se choca muito quando ouve o Trump falando do muro, mas a gente tem muros enormes na nossa sociedade, no dia a dia. Né? A gente tem muros separando bairros, a gente tem muros separando condomínios. Né? Então, tem condomínios murados com cerca elétrica, câmeras de vigilância, que diz que quem está dentro é do bem, quem está fora é perigoso. Né? Então, a gente faz todas essas construções. E, claro, que quando a gente pensa em moradores de rua, a gente vai entrar na esfera dos abrigos, que muitas pessoas perguntam por que os moradores de rua não vão para os abrigos, né? O que o abrigo tem de tão ruim, é uma coisa, afinal, tão generosa que a sociedade provê. Né? Então, temos os abrigos, os asilos e os manicômios, né? Que os manicômios talvez sejam um exemplo mais dramático dessa exclusão. Bom, aqui, gente, esse material, todos os dados que eu trago, ele é retirado de um estudo feito aqui pela URGS, em parceria com a Fundação de Assistência Social, que se chama Cadastro e Mundo da População Adulta em Situação de Rua em Porto Alegre. Tá? Então, aqui a ideia assim, é mostrar que a gente vai ter, a rua vai passar a ser, principalmente a partir da era moderna, um espaço a ser controlado. Tá? Então, a rua não é um espaço de convívio, simplesmente, um espaço de passagem. Ele é um espaço que precisa obedecer regras, precisa obedecer uma série de controles. A partir de estudos, né, a gente pode definir quais são os lugares em que se habita, por quais lugares se passa, como a gente se desloca, onde se produz, onde se mora, como se constitui o transporte, como é que são as famílias, quem habita tal lugar ou outro, tá? Que tipo de trabalho, de educação. Então, uma série de... Isso vai basear todas as políticas higienistas que vão constituir o que hoje a gente chama, né, de política pública, inclusive. Né? Tá? E, obviamente, né, as questões relativas aos controles policiais também. Tá? Então, aqui, eu queria ressaltar uma questão, que a gente tem um hábito, né, de pensar na rua como um lugar de falta. Então, o morador de rua é o cara que não tem casa. Tá? A gente esquece que tem uma outra lógica, que é a rua como um lugar de uso, um lugar de prática, um lugar de trabalho. A rua também ela é um lugar, não só um lugar de falta, tá? Ela é um lugar a ser praticado. Esses dias eu ouvi um dado que me pareceu imenso, que no último fim de semana de sol, mais de 100 mil pessoas estiveram na nova orla ali do Guaíba, né, ali do gasômetro. Isso aí é uma cidade. 100 mil pessoas é uma cidade inteira se deslocando para um espaço que... O que isso está indicando? Que a rua é um espaço a ser usado, praticado, demandado. Tá? Não simplesmente um espaço de falta. Também podemos pensar na rua como um lugar praticado pelos moradores de rua. Não é porque eles moram na rua que eles não usam a rua como um espaço de trabalho, por exemplo. Tá? Os catadores trabalham na rua, guardadores de carro trabalham na rua. Então, a rua não é simplesmente um lugar da falta. E ela é interessante a gente poder pensar essa dinâmica. Ela é uma dinâmica, é uma tensão. Tá? Porque existe a falta da moradia, sem dúvida, mas também existe um uso da rua que a gente precisa pensar. Aí aqui eu trouxe uns dados, tá? De novo tirado dessa pesquisa feita pela URGS. Quem são, né, os moradores de rua? Aqui houve um censo nos anos de 2007 e 2008, e esse censo feito na parceria da URGS com a FASC
em 2016. A gente tem um predomínio do gênero masculino, tá? Hoje 85,7% são homens, os moradores de rua. Temos em 2016, mais de 2.000 moradores de rua em Porto Alegre, tá? Recenseados. A faixa etária deles, eu trouxe aqui para ressaltar, me assustou bastante, ver que a gente tem um predomínio nessa faixa aqui. Existe, se vocês observarem, existe uma tendência a um certo envelhecimento dessa população de rua, o que também nos fala de uma certa ausência de um olhar para isso, de uma política pública que dê conta, né, da população de rua que está envelhecendo. Esse aqui é muito interessante, porque eu não trouxe a tabela toda, mas a gente tem aqui a questão de raça, é autodesignado, tá? As pessoas foram entrevistadas e é por autodesignação. Então, se vocês notarem, nós temos 34,4% de brancos. Só que a gente tem 24,5% de outros. Tá? Nesse outros tem uma lista, assim, certamente com mais de 20 nomes que vão de sarará branco, cor de cuia, mistura de sarará com índio, misturado, moreno. Tá? Então, que nos leva a crer que há um predomínio enorme da população negra ou parda, tá? Como moradores de rua em Porto Alegre. Bom, outras características observadas nesse estudo é a baixa escolaridade, embora nesse estudo tenha aparecido pela primeira vez pessoas com pós-graduação morando na rua. Né? Ou seja, o negócio está ficando feio, né, gente? Não adianta fazer mais pós-graduação. Tá? Mas, de modo geral, a gente tem baixa escolaridade, ausência e afrouxamento dos vínculos familiares. Tá? Essa é uma fala recorrente, que existe falta de vinculação, sobretudo no que diz respeito à figura paterna. A figura paterna é completamente desvalida, tá? Aparece muito pouco como referência familiar, aparecem mais a mãe e irmãos do que pai. Uma questão muito séria e muito preocupante, que é a presença de doenças como HIV, que é bastante grande, tá? Dependência de álcool e outras drogas e doenças mentais. Então, aqui a gente tem um agravamento da dependência química entre 2007 e 2018. Tá? Vocês notem ali que tem um aumento de 18% no uso de substâncias químicas. E a gente tem aqui, uma questão que preocupa principalmente as mulheres, né? Que é quase 50% das mulheres referem ter doença mental, tá? Enquanto os homens 32,7%. A gente pode pensar que isso pode ser produto de algum tipo de política específica para atendimento de mulheres, né? Onde há um acompanhamento pelos postos de saúde, pelas secretarias de saúde, consultórios de rua, mais efetivo com relação às mulheres, sobretudo porque tem acompanhamento de gestação. E talvez por isso elas refiram maior incidência de doença mental. Mas o que eu trouxe esse dado justamente para a gente pensar que o excluído, o morador de rua e o louco são a mesma pessoa. Tá? Nós estamos falando das mesmas pessoas. Outro ponto aqui, né, é a presença de DSTs e HIV, que nas mulheres é 3 vezes maior do que nos homens. Tá? De novo, um dado preocupante, embora a população de mulheres seja menor, a gente tem, sem dúvida, muitos casos, principalmente de mulheres que sobrevivem na rua com prostituição. Né? Então, esse dado é um dado bem assustador, principalmente porque são doenças que precisam acompanhamento e precisam de atendimento e uso de medicação constante, o que na pesquisa também demonstra que elas não fazem uso. Elas sabem que tem a doença, mas a grande maioria não faz uso do atendimento. Tá? Com relação à violência,
foi perguntado se eles já tinham sofrido violência. Então, a gente vê ali, ó, aqui, 27,7% diz que muitas vezes. Tá? 19,8% algumas vezes e 13,2% só uma vez. Então, a gente tem um predomínio imenso, né, de pessoas que já sofreram algum tipo de violência morando na rua. E aqui tem 18,8% dos entrevistados apontam a violência e 6,2% a insegurança como os elementos que menos gostam na rua. Então, morar na rua, eles alegam que tem liberdade, que tem autonomia, mas morar na rua é conviver com, sem dúvida nenhuma, com a violência. Quando se pergunta qual é na rua tem medo principalmente de quê, né? Então, as alternativas referem a diferentes tipos de violência, especialmente física, incluindo a violência letal e as agressões, que podem ser agressões físicas ou verbais. 1 em cada 5 dos entrevistados tem medo de morrer de forma violenta. Em seguida, aparecem as agressões que superam, inclusive, o medo da polícia. Se considerarmos os assassinatos, as agressões, a violência sexual, temos 38,2% dos participantes da amostra com medo de violência física, que é praticada, inclusive, pelas polícias, o que eleva esse percentual para 50,9%. Então, considerando que outras pessoas, e não policiais, né, constituem ameaças às pessoas em situação de rua. Então, a gente tem uma situação que é muito grave, tá, que conjuga 3 elementos, né? Exclusão social, violência e loucura. Bom, com relação à questão da doença mental, também a gente tem que considerar o uso de drogas. Né? Então, com relação à questão do uso de produtos nocivos à saúde, o cigarro foi o produto mais consumido, por 65% dos entrevistados, seguido por bebida alcoólica, consumida por 61%, e entre as drogas ilícitas, as mais consumidas são a maconha, com 42,5%, e o crack, com 34,2%. E esse dado é de 2016, tá? Eu imagino que isso está maior hoje. Quase a metade da população de rua de Porto Alegre, em 2016, estava nessa condição há 5 anos. Com a ausência completa de políticas para acolher essas pessoas, também suponho que isso está se agravando. Tá? E, de novo, conforme o relatório da URGS faz, que pode-se observar que os principais motivos apontados pelos entrevistados para terem ido para a rua são as questões relacionadas ao alcoolismo e uso de drogas. Tá? E motivo mais referido e variáveis relacionadas à instabilidade e ruptura familiar. Então, a doença prévia, quer dizer, se a gente considerar alcoolismo e uso de drogas como doença mental, a doença prévia é a causa para ir para a rua. Significa também que a gente pode pensar que não há um espaço de acolhimento em outras esferas públicas, tá? Notadamente na saúde, tá? Para atender e para dar conta disso, até que para isso não chegar a esse lugar de moradia na rua. Bom, então aqui, assim, o que a gente observa? Né? Que a família é o primeiro agente de exclusão e violência. Então, é a família o primeiro não que esse sujeito escuta, é por conflito familiar que a maioria sai de casa. Tá? Existe, o que eu estou falando aqui o tempo todo, uma relação entre doença mental, violência e exclusão social. Tá? Existe uma relação entre sexualidade, violência e exclusão social, e aí a gente vai ter um alto número de novo de portadores de DSTs. A questão dos muros, né? Eu já estou falando rápido, porque já me chamaram a atenção aqui. A questão dos muros como uma forma de construir essa exclusão, de dar forma física a essa exclusão. Quer dizer, não há o convívio, há o sujeito que pode estar dormindo na calçada, né? Mas ele está do lado de fora, né? Ele não é o que está do lado de dentro. A gente pode passar por ele, mas ele não é dos nossos, ele é dos outros, ele está fora. Existe um limite físico ali. Tá? E a gente pode pensar na rua também como um espaço de resistência. Aí, quando eu estou falando de espaço de resistência, eu estou falando enquanto sociedade ocupando a rua, enquanto sociedade buscando na rua essa integração, esse lugar
onde a gente pode dar conta dessa falha e desse fracasso diante do Estado. Tá? E é isso, gente. Muito obrigada.